No momento do crescimento da violência e a criminalidade, que segurança pública passou a ser prioridade para os candidatos. Nas próximas eleições, o governo está implantando o Sistema Único de Segurança Pública. Será que na prática realmente vai funcionar? Parte da verba será investida proveniente das loterias da Caixa Federal. Nas lotéricas, quem aposta a fé pouco sabe para onde vai o dinheiro dos bilhetes. Honestamente, eu não sei para onde vai. As loterias federais são administradas pela Caixa Econômica Federal. Parte do que é arrecadado alimenta o sonho de muitos apostadores. O restante é fonte de recursos para desenvolvimento social. No ano passado, 6,5 bilhões de reais foram destinados para os comitês Olímpico e Paralímpico Brasileiro, o FIES, Fundo de Investimento do Estudante Superior, o Fundo Nacional da Cultura, entre outros programas. Na semana passada, o governo anunciou que 800 milhões de reais dos recursos das loterias federais seriam remanejados para o Sistema Único de Segurança Pública. Muitas críticas vieram de quem perdeu essa verba: os ministérios da Cultura e do Esporte. Agora o governo estuda formas de recompensar essas pastas. Segundo o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, uma das ideias em análise é reduzir os prêmios de loteria. Se a medida for colocada em prática, os ganhadores levarão para casa de 2% a 3% a menos do prêmio original. Antes de cortar o prêmio da loteria, as regalias dos vereadores, dos deputados. Desde que essa diferença vá para a cultura e para a educação, para o esporte, normal, para mim tudo bem. Hoje, representantes de setores culturais se reuniram na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo. Eles discutiram estratégias para pressionar o governo e fizeram um manifesto em repúdio aos cortes na cultura e no esporte. Precisa avançar nessa questão do Sistema Nacional de Segurança Pública, mas não pode ser, esse avanço não pode acontecer em cima dos poucos recursos da cultura. Quanto mais teatros, escolas de arte, museus, bibliotecas abertos, menos presídios e menos cadeia, menos polícia na rua nós precisaremos. Essas áreas são áreas importantes para o combate à criminalidade, à violência, porque são áreas que dão cidadania. E a área cultural é uma demonstração disso, a área cultural que une uma nação. Esse cientista político lembra que remanejar recursos é comum, só que neste governo se tornou ainda mais frequente. Já não tem poder de agenda, já não tem poder de gestão da coalizão, não tem mais espaço para aprovação de proposições de lei. O que acaba sobrando é esse tipo de manobra mais conjuntural, quase um puxadinho para tentar resolver esse tipo de situação. O assunto é polêmico e a pergunta é essa: na prática, o Sistema Único de Segurança Pública vai funcionar para gradativamente diminuir essa onda de violência e criminalidade? Só o tempo vai dizer. E atenção, chega agora a informação: o Supremo Tribunal Federal acaba de decidir por 8 votos a 3 que a Polícia Federal poderá negociar e celebrar acordos de delação premiada mesmo sem anuência do Ministério Público. Na avaliação da maioria dos ministros do Supremo, a autorização não fere a Constituição nem prejudica o poder do Ministério Público. Pela decisão do Supremo, a Polícia Federal poderá sugerir punições aos delatores, mas caberá a palavra final ao juiz. A Polícia Federal não poderá, contudo, interferir nas atribuições do Ministério Público, combinando com delatores, por exemplo, que não será oferecida denúncia em crimes federais, como suspeitas de lavagem de dinheiro ou corrupção envolvendo verba federal. Será a Polícia Federal quem negociará acordos de delação. Mas a decisão do Supremo autoriza também que a Polícia Civil firme acordos, prevendo que a polícia mantenha esse acordo. Então é o destaque que chega agora. Supremo autoriza Polícia Federal a firmar acordos de delação premiada. Aliás, falando-se no Supremo, lembrando que o ministro marinense Dias Toffoli votou a favor dessa medida. Supremo autoriza a Polícia Federal a firmar acordos de delação premiada. Temos a absolvição da presidente nacional do PT, Gleice Hoffmann, e do marido dela, o ex-ministro
ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Acusados de verba corrupta, acabaram os dois absolvidos pela maioria do Supremo, inclusive com o voto do marinense Dias Toffoli. Terça-feira, quem será julgado? Lula, mais uma tentativa de se colocar Lula em liberdade. O julgamento será do próprio Supremo, segundo a Câmara do Supremo. E vai votar também o ministro marinense Dias Toffoli. Aliás, quando o assunto é corrupção, um momento realmente marcante, preocupante para o futuro do país. Vem a Marília nesta quinta-feira, 7h30 da noite, para a palestra da Unimar, a Universidade de Marília, o procurador da República da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol. Ele foi convidado para a palestra, é claro, o tema corrupção e como enfrentar e punir os corruptos, uma palestra bastante concorrida, tanto é que já há vários dias os convites estão esgotados. Dallagnol fez um comentário sobre o momento da corrupção no Brasil e a responsabilidade é de todos, começando pelo próprio Ministério Público. Um tempo atrás, numa viagem de avião, eu sentei confortavelmente numa poltrona da classe econômica e uma senhorinha se sentou do meu lado. Ela se virou para mim toda simpática e perguntou: "Você não é o menino da Lava Jato?" Muitas pessoas nos param na rua para dizer: "Não desistam, vocês nos representam, perseverem." E essa senhorinha simpática virou sorrindo para mim e disse: "Ah, meu filho, isso aí não vai dar certo." Ela me fez lembrar daquela hiena Hard dos desenhos animados. Você lembra? O que mesmo que ela falava? Ó céus, vida, ó azar, isso não vai dar certo. Você conhece alguém assim, que perdeu as esperanças, que acredita que o Brasil não tem jeito? É possível nós vencermos a desesperança e nós derrotarmos a grande corrupção impregnada nas nossas instituições. Mas isso depende de nós. Nós podemos reduzir o sofrimento humano causado pela corrupção. Mortes em estradas ruins, desigualdade de oportunidades, falta de segurança pública, escolas péssimas, doenças causadas por falta de água tratada e de esgoto, aflição em filas de hospitais e tantos outros problemas. Lutar contra a corrupção é uma questão de justiça social, de compaixão e de realização de direitos humanos. Por isso, hoje nós vamos falar sobre sonhar, perseverar e ousar na luta contra a corrupção no Brasil. Bom, eu vou começar pelo sonho. Quando eu saía da faculdade, há 15 anos atrás, eu tinha um sonho de um Brasil melhor. Mas mais do que isso, eu queria contribuir para ele. O caminho que eu encontrei para isso foi a carreira de procurador da República. Meu objetivo era, nos casos criminais, alcançar a justiça e com isso ajudar a evitar a roubalheira e recuperar o dinheiro desviado. Em 2004, eu tive o meu primeiro grande caso de corrupção. Identificamos mais de 70 funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. O dinheiro dos salários era desviado pelo esquema. Passados mais de 13 anos, adivinhem o que aconteceu? Nenhuma pessoa foi punida e nenhum centavo foi recuperado. Um ano depois, em 2005, eu passei a trabalhar no caso Banestado. Acusamos mais de 680 pessoas por crimes graves. Sabem quantas foram presas? Pouco mais de 10, menos de 2%. Em seguida, num novo caso, réus foram condenados, inclusive por corrupção, a penas que superaram 40 anos de prisão. Agora tudo seria diferente. Contudo, em 2016, os processos todos tinham ido por água abaixo por questões puramente formais. A minha história é parecida com a do Brasil num ponto. É uma história de fracassos na luta contra a corrupção. Um estudo mostra que 97 a cada 100 casos de corrupção comprovada acabam em plena impunidade. As engrenagens do sistema de justiça criminal estão concatenadas, ajustadas para não funcionar contra os poderosos.
Foi nesse contexto que, no início de 2014, eu fui convidado para entrar na Lava Jato. Um caso até então desconhecido, que era apenas uma montanha de trabalho. Como vocês veem, eu tinha várias razões para dizer não. Afinal de contas, nada que eu tinha feito até então tinha adiantado alguma coisa. Na vida, todos nós teremos frustrações correndo atrás dos nossos sonhos. Muitas vezes, você não decide o que acontece com você, mas você decide a sua atitude diante do que acontece com você. Diante dessas frustrações, eu poderia amargar e desistir. Mas eu decidi não desistir. Eu decidi perseverar e aceitei o convite. Isso me deu o privilégio de fazer parte de uma grande equipe de agentes públicos que decidiu ousar por meio de um novo modelo de investigação. Com o trabalho inovador dessa equipe, o apoio da sociedade e uma série de sortes, foi possível avançar contra a corrupção e revelar um imenso esquema criminoso. Como esse esquema funcionava? Grandes empresas se articularam para inflar contratos bilionários com a Petrobras. Elas pagavam propinas para aumentar os seus lucros. Do outro lado, o interesse de agentes públicos casava com o desses empresários. Políticos e partidos escolhiam a dedo funcionários altos executivos da Petrobras justamente para que eles arrecadassem propinas. O suborno fluía para campanhas eleitorais e para o bolso dos envolvidos. Os recursos iam dos empresários até os agentes públicos por meio de lavadores de dinheiro profissionais, que faziam o dinheiro sujo parecer limpo. As investigações comprovaram o pagamento de mais de 6 bilhões de reais em propinas e os prejuízos da Petrobras são estimados em até 42 bilhões. Como resultado, apenas em Curitiba, 282 pessoas foram acusadas por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 107 já foram condenadas, apenas que somam mais de 1.600 anos de prisão. Muitas dessas pessoas eram e são poderosas, dentre eles 6 ex-parlamentares, um ex-presidente da Câmara dos Deputados. Em Brasília, apenas a colaboração do Odebrecht implicou quase 1/3 dos senadores e ministros e quase metade dos governadores. Aí, Deltan Dallagnol vem a Marília nesta quinta-feira para a sua palestra sobre o combate à corrupção. Como todos têm obrigação de combater a corrupção. E é claro, a justiça, obrigação de punir os corruptos. Muito concorrida a palestra, os convites já estão esgotados há vários dias. Ele vai conceder entrevista, inclusive, ao quadro, à imprensa, e vai ser sabatinado sobre este momento. O que todos cobram é exemplo de punição. Ele acredita nisso na prática, o exemplo de punição. Ele vai falar desta quinta-feira. Importante esse tipo de intercâmbio do Ministério Público com a população. Enquanto isso, os políticos, no geral, precisam melhorar a imagem. Pode ser legal, mas é moral? Confira o quê? Essa festa do transporte aéreo sai de uma verba chamada cota parlamentar, que garante aos deputados o pagamento de passagens aéreas, aluguel de carros e aeronaves, entre várias outras despesas. Alguns parlamentares não se fazem de rogados quando se trata de gastar essa verba. Desde 2015, segundo o levantamento feito pelo jornal O Globo, 20 deputados gastaram entre 100 mil e 500 mil reais com o fretamento de aeronaves. E outros 2 gastaram entre 500 mil e quase 1 milhão de reais. O campeão é o deputado Átila Lins, do PP do Amazonas, que gastou 923 mil reais com o fretamento de aeronaves para se deslocar no estado. O segundo colocado é o deputado Paz Landim, do PTB do Piauí, com gastos de 530 campeões não usam apenas jatinhos e helicópteros. Eles também gastam muito dinheiro com passagens aéreas regulares. Desde o início do mandato, Paz Landim gastou 522 mil reais com passagens aéreas. Átila Lins gastou 453 mil e Fernando Giacobo 411 mil reais.
E lembrando mais uma vez que o prefeito Daniel Alonso presta depoimento desta quinta-feira, 2h30 da tarde, à CPI da carne estragada na Câmara Municipal. Ele é acusado pelo seu ex-secretário da Educação, Beto Cavalari, de ser o grande responsável por tudo o que ocorreu. A compra de 8 toneladas de carne sem que na cozinha piloto houvesse a estrutura adequada, câmaras frigoríficas para a conservação. Tudo acabou se estragando e jogado fora. A Câmara investiga, como também o Ministério Público. Obrigado pela sua atenção. Fique ligado aqui no 4. Você tem sempre a informação. Quatro Notícias. Oferecimento: Unimar, Universidade de Marília, Menin Engenharia e goleada de prêmios Taust. Cadastre-se no site e participe.